Hoje é dia de fazermos pastelzinho de carne moída. Bora fazer comigo? Em uma panela não muito pequena, coloque 50 ml de óleo e uma colher de tempero, alho e sal. Já pode ser colocado 2 tabletes de caldo de carne para saborizar a massa e um pouco de corante para dar uma cor bonita no salgado. Adicione 1 litro de água e 2 colheres de manteiga ou margarina. De condimento, eu vou usar pimenta do reino e coentro moído. Os condimentos é opcional. Se não gostar, não coloque. E se tiver algum outro que você goste, coloque, certo? Espere levantar a fervura e coloque de uma vez só 650 gramas de farinha de trigo sem fermento, previamente peneirados. Amasse, 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 até cozinhar por mais ou menos 4 ou 5 minutos, até formar uma massa bem sovada e soltando do fundo da panela. A massa deve ficar cozidinha ao ponto de não grudar nas mãos. Experimente e, se houver necessidade, acrescente mais um pouco de sal. Um bom salgadinho tem que ter uma massa temperada e gostosa, correto? Unte uma bancada com óleo e jogue toda a massa. Solve mais um pouco com um rolo de macarrão. Isso vai deixar a massa mais lisinha e serve também para desfazer qualquer gruminho de trigo que tenha ficado. Isso aqui tem que ser feito com a massa quente. Depois que esfria, não tem o mesmo efeito. Para fazer o recheio, coloque em uma panela cerca de 2 colheres de sopa de óleo e 800 gramas de carne moída. Mexa desembolando essa carne. Adicione uma cebola média ralada ou triturada. Essa cebola aqui vai sumir praticamente toda, mas vai dar sabor ao recheio. Deixe essa carne fritar. Só depois de frita que colocamos o tempero, para evitar que essa carne fique embolada. Aqui ao lado eu estou cozinhando batatinha para colocar nos recheios de pastel de carne e de coxinha. Eu faço assim: batatinha descascada e ralada na parte mais grossa do ralo. Cozinhe com um pouquinho de sal até ela ficar bem cozidinha. Escorra essa água e depois adicione aos recheios. Fica bem melhor do que a batatinha cozida e amassada. Depois que eu aprendi a fazer dessa forma, que foi dica de uma outra salgadeira, eu só faço assim. E estou passando essa dica para você. Experimente que você vai gostar. Carne frita e soltinha, coloque um pouco de colorau e uma colher de tempero, alho e sal. Lembrando que eu sempre uso um tempero com mais alho e menos sal. Analise aí o tempero que você vai usar para o recheio não ficar salgado. Mexa e espalhe bem esse tempero. Caso você queira, você pode colocar pimenta do reino, chimichurri, orégano. Eu coloquei aqui cebolinha verde picada e vou adicionar meia lata de milho verde. Para finalizar o recheio e dar liga na carne, adicione aos poucos a batatinha cozida. Misture meio que amassando para a carne e a batatinha se unirem. Vá colocando e analisando a necessidade de colocar mais ou não. Eu usei aqui cerca de 2 batatas médias. Para montar, abra a massa no cilindro ou pode ser com rolo de macarrão também, que dá super certo. No vídeo das bolinhas de queijo, eu até usei um rolo de macarrão para você ver que tem alternativas para você fazer. Corte a massa em círculos, eu uso um cortador de 6 centímetros. A boca daquele copo americano é exatamente essa medida. Inclusive, eu usei ele por muito tempo.
Para modelar, coloque um pouco do recheio no centro do círculo. Dê uma leve pressionada para unir as bordas. Depois, aperte no fechador de pastel. Esse fechador aqui eu comprei nessas casas de utilidades domésticas. Foi bem baratinho, R$ 3 na época, e foi uma das melhores compras que eu fiz. O pastelzinho fica super fechado e não abre na hora de fritar. Fora que fica com essas bordinhas super delicadas. Eu sugiro muito você comprar um. Fiz a maior propaganda, né? Mas quando a gente acha uma coisa boa, a gente tem que compartilhar as dicas. Caso você não tenha esse fechador e não queira comprá-lo, é só ir apertando as bordas do pastel, unindo uma beirada na outra. Sem comer o salgadinho é que você não pode ficar. Observe aí no vídeo que para agilizar a produção, eu coloco o recheio em vários discos de massa e depois venho apertando eles no fechador. Vários pasteizinhos prontos, vamos empanar. Passe os salgadinhos em uma misturinha de água com amido de milho. Isso ajuda os pasteizinhos a ficarem sequinhos. A proporção dessa mistura é para cada meio litro de água, 2 colheres de amido de milho. Esse amido de milho pode ser substituído por farinha de trigo também. Passe os salgadinhos pela água e depois jogue na farinha de rosca. Esse processo de empanação eu uso para todos os salgados fritos. Coxinhas, pastéis, peão, estrelinha, bolinha de queijo, tudo você pode empanar dessa mesma forma. Para fritar, óleo quente o suficiente para cobrir os salgados. Não coloque muita quantidade de uma só vez. Aqui eu estou usando uma panela média e um fogo de médio para alto. E estou colocando em média de 12 unidades por vez. Depois de colocar os salgadinhos na gordura, não mexa de imediato. Espere por volta de 1 minuto. Só aí você mexe. Nesse tempo, os salgados vai firmar e não vai desmanchar ao você mexer. E também não é para ficar mexendo o tempo todo. Dê uma mexida, espere fritar mais um pouco, mais uma mexida. Quando o pastelzinho estiver douradinho, retire e escorra na peneira de fritura ou no papel toalha. Aí é só partir para a comilança e aproveitar os salgados sequinhos. Gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe com seus amigos. Até o próximo. Tchau, tchau.